Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai entender como a gente utiliza o Civil 3D para a realização do cálculo do volume de dragagem de um canal de navegação. Então, inicialmente a gente vai dispor a região da bacia de Funday, que aqui a gente fez o dimensionamento para 8 embarcações, e aqui a gente está representando ela na cor magenta, essa região pontilhada, e a gente vai colocá-la em um local onde a gente tem profundidade suficiente. Então, nossa cota mínima está a 16,30, tendo a profundidade necessária da bacia de Funday. E a gente então percebe que qualquer ponto aqui dentro, a gente vai ter a profundidade necessária para o cálculo da bacia, no nosso exemplo. Então, o nosso canal de navegação ele vai ligar a bacia de Funday, a nossa bacia de evolução e, consequentemente, na bacia de berço, que o dimensionamento também foi feito para 2 embarcações. E a gente vai ter, dentro do nosso canal de navegação, 2 trechos. Um trecho desabrigado e um trecho abrigado no nosso projeto. O trecho desabrigado ele vai finalizar após a curva. Então, a nossa curva ela vai se manter um dimensionamento, a gente vai ter maior profundidade e uma maior largura, segurança à navegação. Então, por mais que o ponto de contato entre o trecho abrigado e o trecho desabrigado seria na região da curva, optou-se por colocar a curva dentro da região desabrigada para garantir maior profundidade e maior largura no nosso projeto. Então, a primeira etapa que a gente vai ter é transformar esse traçado, essas polylines, em 2 alinhamentos para os canais de navegação. Então, a gente vem em alinhamento, criar alinhamento a partir de objetos. A gente seleciona o primeiro, que vai ser responsável pelo nosso trecho desabrigado. Então, quando a gente clica sobre esse elemento e dá Enter, que a gente selecionou todos eles, ele vai dar o sentido do nosso alinhamento. Então, no nosso exemplo, nesse cenário, coincidiu o alinhamento com o nosso sentido da navegação. Então, a gente vai manter esse sentido que está sendo apresentado. Caso contrário, basta clicar em inverter, mas não é o nosso caso. Então, a gente dá Enter novamente. Então, ele vai pedir um nome. Então, vamos colocar alinhamento desabrigado. Aqui a gente vai colocar, para ele mostrar todos os elementos, e a gente vai adicionar o raio. Então, o raio, mediante o nosso projeto, que está lá na aba de superlargura, para nosso exemplo, para esse exemplo específico, a gente tem um raio de 1.440 metros. Percebam que ele então criou o estacamento. Esse estacamento ele começa desde a estaca 0, percorre aproximadamente 6 km do nosso canal, 7 km, e a gente vem à nossa última estaca. E a gente faz a mesma coisa para o nosso trecho desabrigado. A gente vem em criar alinhamento a partir de objetos. A gente seleciona todos os objetos, que no nosso caso é uma polyline. Percebam que aqui ele já colocou o sentido contrário, sentido invertido. Então a gente precisa clicar sobre o botão inverter, caso necessário, para manter o sentido de entrada dentro do porto. Então agora o nosso canal, nosso alinhamento, ele vai se chamar alinhamento abrigado. A gente está com todos os elementos sendo apresentados e a gente vai manter então a nossa curva de 1.440 metros. Então percebam que nessa primeira etapa, os nossos 2 trechos, tanto o trecho desabrigado, tanto o trecho abrigado, vai possuir o seu sistema de alinhamento. Na nossa próxima etapa, a gente vai criar a disposição da superlargura do nosso alinhamento. Então, para que a gente faça tanto para o trecho desabrigado, tanto para o trecho abrigado, a gente clica sobre o alinhamento, a gente vai em alinhamento de bordo, assim que a gente clica, a gente abre uma aba de funções para esse alinhamento, e a gente vai colocar o offset. Então, esse offset vai representar a disposição. Então, o nosso alinhamento passa a ser o talveg do nosso canal. Então, o offset à esquerda vai ser a metade da largura e o offset à direita a outra metade, do início até o fim. Então, a gente vai ter ali a disposição da largura do trecho desabrigado.
Então, o nosso canal desabrigado ele vai ter uma largura total de 468. Então, o nosso offset vai ser 468 dividido por 2. A gente tem um offset de 234 à esquerda e de 234 à direita. Então, para a nossa análise, a gente vai ter apenas um offset à esquerda, 234, e apenas um offset à direita, 234. Outra questão importante para a gente implementar é a nossa superlargura. Então, nossos critérios de alargamento, a gente vai impor uma largura. No nosso exemplo, a gente vai impor na parte exterior, para facilitar a navegação. E o nosso valor de alargamento vai ser, na aba de superlargura, de um total, nesse caso, de 33,25 metros. Então, a gente implementa uma superlargura de 33,25. E o comprimento da transição, a gente vai adotar o cenário da norma canadense. E a gente tem que, mediante o tipo da embarcação e sua consequente manobrabilidade, a gente tem a nossa transição. Então, por um caso de uma manobrabilidade moderada, a gente tem então uma transição de 10 para 1. Então, a gente vai ter aqui um comprimento de transição, se a nossa superlargura é de 33,25, a gente vai ter uma transição de 332,5 metros. Então, a gente está ok. Perceba que a gente criou o nosso offset, perceba que a gente implementou a nossa superlargura e a gente vai fazer a mesma coisa agora para o trecho abrigado. Então, a gente clica sobre o trecho abrigado, a gente vem em alinhamento de bordo. Esse alinhamento de bordo, a gente vai ter então um deslocamento. A diferença é que para o canal abrigado, a nossa largura final é de 396 metros. Então, a gente tem um offset aí, tanto à esquerda, tanto à direita, de 198. Então, a gente aplica um offset de 198 à esquerda, um offset de 198 à direita, e a gente coloca, então, nosso critério de alargamento, nossa superlargura, da mesma forma, dando um total de um offset à esquerda, um offset à direita, e a nossa superlargura auxiliando a navegação. Então, essa nossa etapa ela se conclui implementando o espaçamento onde a gente vai ter a nossa superlargura. Agora, em nossa próxima etapa, a gente vai criar os perfis longitudinais dos nossos trechos abrigados e desabrigados. Então, para que a gente consiga criar os perfis, e esses perfis eles são importantes para a gente mostrar aonde a gente vai precisar realizar as seções de corte, onde a gente vai efetivamente precisar realizar dragagem. Então, primeiro a gente vai em criar perfil de superfície. A gente então faz primeiro o nosso alinhamento desabrigado. Perceba que aqui ele considera também os offsets como alinhamento. A gente tem que tomar cuidado, selecionar alinhamento desabrigado. A gente então vai ter como superfície de referência a batimetria do fundo, que é a nossa superfície do nosso terreno. A gente vai então adiciona e a gente vai desenhar em gráfico de perfil longitudinal. Então, o nosso perfil a gente pode dar um nome para ele, perfil longitudinal desabrigado. A gente pode avançar, perceba que ele vai pegar da estaca inicial até a estaca final. A gente pode implementar uma variação de profundidade, né? A gente pode colocar tanto automático como especificado. E é importante a gente vir aqui no final em opções de achura do perfil e pedir para ele achurar aonde a gente vai ter a área de corte. Mas perceba que a gente ainda não implementou a nossa profundidade. Mas mesmo assim, então a gente pede para criar a área e a gente vai em continuar. Quando a gente faz isso, a gente consegue então clicar em uma área vazia do nosso modelo. Perceba que ele então criou um perfil que vai desde a estaca 0, um perfil em profundidade relacionado ao que acontece com essa linha vermelha é a profundidade do terreno. Então, como que está o centro
do Talveg natural do nosso canal de navegação mediante esse alinhamento especificado. Então agora a nossa próxima etapa, a gente pode fazer a mesma coisa, na verdade, para o perfil abrigado. Então a gente vem criar perfil de superfície através do alinhamento abrigado para a batimetria do fundo. Quando a gente for desenhar, a gente precisa dar um nome para ele. Então a gente vai ter um perfil abrigado. A gente vai então ter na opção de achura. A gente vai ter achura de corte, criar um perfil longitudinal. A gente vai continuar, porque a gente não tem ele. Perceba que ele é um perfil mais curto. Então aqui a gente tem do abrigado e a gente tem do desabrigado. Então agora a próxima etapa é atribuir o perfil do nosso Talveg, ou seja, a linha central do nosso canal ideal, aquele canal que vai ter uma profundidade que a gente estipulou em projeto. Então a gente vem em ferramenta de criações de perfis, aqui na aba de perfis, e a gente seleciona então o primeiro, o desabrigado. A gente vai dar um nome para ele de Talveg desabrigado. A gente vai implementar e a gente vai desenhar esse perfil. Então a gente vai especificar o ponto inicial. O que é o segredo que a gente pode fazer? A gente precisa de um canal, a profundidade do canal desabrigado, olha, ele é de 12,5 metros. A gente fechou na iteração 2 de 12,5 metros. 12 metros a gente tem aqui, a gente não tem uma altura, mas a gente pode colocar uma altura arbitrária e depois a gente corrige. Então, por exemplo, eu vou colocar como referência esse ponto aqui, ó. O importante é que a gente coloque a referência na primeira estaca. E eu vou levar esse valor a um ponto arbitrário em altura, que a gente vai corrigir depois, na última estaca. É que, de certa forma, se alinhe ao perfil do nosso terreno. E o importante é que a gente, então, crie o nosso perfil. Ele não condiz com a altura real do nosso problema. A gente vai precisar fazer uma alteração, mas essa edição ela é simples. A gente clica sobre o perfil, clica sobre esse perfil e a gente vai selecionar essa linha que ficou em azul e a gente vai em quadrículas do gráfico do perfil. Nesse elemento, a gente precisa então implementar as elevações dos pontos, do ponto inicial e do ponto final, que a gente precisa que eles estejam em 12,5. Então, 12,5 em profundidade, menos 12,5, menos 12,5. Então, percebam que agora o nosso perfil está corrigido para a altura real do nosso projeto. E a nossa próxima etapa é, então, corrigir aqueles pontos que vão ser achurados para que a gente consiga perceber aonde vai ter a dragagem. Então, a gente clica em propriedades do gráfico do perfil longitudinal. Quando a gente coloca a achura de corte, a gente então vai pegar a batimetria do fundo com a superfície do Talveg desabrigado, a gente vai dar OK. Perceba que agora, olha, aonde o nosso Talveg passa por baixo da superfície, ele achurou. E isso está indicando para a gente o quê? Que essa região é uma região de corte, onde a gente vai precisar realizar dragagem para garantir profundidade. A gente vai fazer a mesma coisa com o nosso perfil abrigado. Então, a gente vem aqui em ferramentas de criações de perfis, seleciona. A gente então vai chamar Talveg desabrigado.
a gente seleciona a ferramenta desenhar tangentes sem curvas, e o importante é que ele esteja em um ponto arbitrário no início e esse segundo ponto esteja arbitrário ao fim da última estaca. A gente dá Enter. Ele criou o nosso perfil do Talveg, mas é importante que a gente faça a edição, onde a gente tem esse círculo verde com lápis. A profundidade do trecho abrigado que a gente calculou é uma profundidade de 11 metros e 46 centímetros. Então a gente aplica uma elevação de menos 11,46, elevação menos 11,46. Percebam que a inclinação, a declividade passa a ser zero, ou seja, esse perfil de 2 pontos agora possui um perfil longitudinal, e a gente vai fazer a mesma edição em propriedades do gráfico do perfil longitudinal. A área de corte vai ser entre a batimetria e o Talveg. Ok, continue. Aonde for no seu exemplo prático, região de corte, ele vai achurar. Nessa altura do tutorial, você já deve ter percebido que tudo que a gente faz para o canal abrigado, a gente faz também para o canal desabrigado. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso tutorial apenas no canal desabrigado. E todas essas etapas você repete para o canal, para o trecho desabrigado. Então, no trecho desabrigado, a próxima etapa é: se temos o perfil longitudinal, a próxima etapa é criar o perfil transversal que vai compor esse corredor. Então, para que a gente crie o perfil transversal, a gente vem em montagem, criar montagem, a gente vai dar um nome para a seção transversal desabrigada, a gente vai dar OK. Então, a gente impõe um eixo de simetria. Vou colocar aqui logo abaixo do trecho desabrigado. Este eixo de simetria, a gente vai então criar o nosso Talveg e as nossas seções de corte dos taludes de estabilização da dragagem. Então, a gente vem em paletas de ferramenta, e é nessa paleta de ferramentas que a gente vai então utilizar os elementos da nossa seção transversal. Para a gente criar o nosso Talveg, a maneira mais simples da gente utilizar o Civil 3D para criar dragagem é criar um Talveg genérico. Então a gente vem aqui em genérico. Se essa aba não estiver habilitada no seu Civil 3D, basta você vir aqui nesses dois risquinhos pretos, clica com o botão direito e vai habilitar genérico. Da mesma forma, você já pode fazer também para o talude. Se ele não estiver habilitado na sua lateral como aqui, basta vir aqui habilitado com o botão direito nesses dois pontinhos. Então a gente vai link de largura e inclinação, que é o nosso Talveg, e a gente então tem implementação à direita da linha de simetria. Essa largura é a largura do nosso canal desabrigado. Como a gente vai implementar no eixo de simetria, sobre 2. Então a gente tem uma largura de 234. Então a gente vai implementar uma largura de 234 e uma inclinação de 0. Então a gente vem, implementa, ele vai aparecer como uma linha rosa à direita. Agora, da mesma forma, a gente vem ao lado, habilita a esquerda, clica. Esse é o nosso Talveg, a sua largura total do trecho desabrigado. Agora a gente vai fechar a aba de propriedades, a gente vem em talude e a gente seleciona a opção largura mínima de talude. Essa largura mínima de talude é o mínimo que ele exige para ter o contato com o nosso Talveg e a batimetria. Então a gente pode exigir contato imediato. Então a gente vem em primeira variável, lado esquerdo ou direito, a inclinação. Ela vai variar mediante o tipo de solo. Então, supondo que a gente quer utilizar uma inclinação de 3 para 1.
nas nossas notas de aulas, a gente tem as inclinações, a NBR segue para cada tipo de solo. Então, a gente tem aqui a largura mínima, a gente vai colocar o valor mínimo, então que não seja diferente de zero. Então, a gente coloca, por exemplo, em uma precisão de 1 centímetro, 0,01, para que a gente consiga, então, ter um contato mínimo imediato, caso for necessário, para a questão do talude de estabilização para a linha do terreno. Então, a gente vem e aplica à esquerda. Perceba, então, que ele implementou um talude de altura mínima, de corte e aterro. E a gente tem aqui a direita. Isso aqui é a condição mínima de corte e aterro que a gente vai exigir no nosso trecho desabrigado. E isso a gente repete no trecho abrigado. Nessa próxima etapa, a gente vai atribuir a seção transversal a um determinado alinhamento. Nesse caso, a gente acabou de criar a seção transversal do nosso trecho desabrigado. Então, a gente vai atribuir ela ao nosso alinhamento desabrigado. Ou seja, de maneira análoga ao projeto de estradas, a gente vai criar o nosso corredor. Então, a gente pega o nosso corredor, cria-se um corredor, a gente vai dar o nome de corredor desabrigado. A gente vai atribuir a ele o alinhamento desabrigado, que é associado ao talveg desabrigado, e a gente vai atribuir a seção transversal desabrigada. Bom, a nossa superfície-alvo vai ser a batimetria do fundo. Então, a gente está ok. Só que agora a gente precisa dizer o seguinte, que o nosso talveg ele tem uma largura mínima, que é a largura do canal. Mas ele precisa se adaptar, por exemplo, em um cenário da superlargura. Então, a gente tem que dizer que a superfície alvo do nosso talveg, da largura do nosso canal, ela vai ser a nossos offsets do trecho desabrigado, à esquerda e à direita. Então, a gente tem aqui, ó, né, o nossos talvegs à esquerda e à direita. Na parte superior, a gente tem os nossos taludes, mas quem tem que se adaptar ó, é o talveg. Então, deslocamento, o alinhamento à direita do desabrigado. Alinhamento do desabrigado à direita. E o alvo de deslocamento do nosso talveg à esquerda vai ser então o alinhamento do desabrigado à esquerda. Então a gente dá OK, a gente dá OK novamente. Ele vai pedir para reconstruir o corredor. A gente dá OK. Percebe que agora o nosso corredor está construído. E percebe que a gente tem então as regiões em vermelho e verde, que representam então onde está vermelho. Vai ser onde a gente tem corte. Em verde, supostamente, onde a gente teria aterro. Que para nós é esse interesse. A gente não precisa aterrar nossos projetos de dragagem. Então, a gente vai agora atribuir o cálculo do volume da dragagem. Então, a gente vai em corredores, pega o corredor desabrigado, atribui as propriedades para o corte, a gente vai em superfície, cria uma superfície de corredor, a gente vem, especifica no código top, adiciona, a gente então adiciona como linha saliência. A gente põe links superiores, a gente vai em limites, clica com o botão direito na primeira opção, extensões de corredor, a gente dá OK, reconstrói o corredor. Agora a gente vai em analisar, painéis de volumes, novo volume. A gente vai dar volume de dragagem, nossa superfície base. Essa é a batimetria do fundo. A nossa superfície de comparação vai ser um corredor desabrigado. A gente dá OK.
Perceba que nesse caso a gente tem em vermelho o volume de corte e em verde o volume que para a gente não é interessante, o volume de aterro. Então, no nosso exemplo, a gente tem um volume de corte bem menor do que o volume de aterro. Isso a gente pode reafirmar aqui, ó. Percebe? Para a gente limpar essa imagem, a gente vem e desabilita as malhas. Então, a gente desabilitando as malhas, fica mais fácil para a gente ver. Então, as regiões onde a gente vai cortar. Percebe que as regiões de corte são pequenas. A gente vai ter a região de corte em apenas em alguns trechos, que é o que caracteriza aqui a gente ter um volume de corte de aproximadamente 10% do volume de aterro. Nossa dragagem está concentrada basicamente nessa região. Lembrando que isso varia de caso a caso, né, dependendo do cenário. A gente vai ter, não significa que é uma regra, e é isso que vocês precisam fazer também no trecho desabrigado. Desculpa, no trecho abrigado.